Boa noite, Boa tarde, tudo boa bom? tarde, boa tarde, boa noite, né? Nesse momento tão importante, né? Nessa semana, que estamos falando sobre um assunto que a gente praticamente vive mais o sono ao longo da nossa vida do que as outras áreas, né? Já estamos entrando na terceira década de sono, né? Obrigada a todos que já estão aqui e estamos aguardando a Magda também, né? Mas, Rosana, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Sempre ser muito gentil e sempre é muito gratificante estar Ai, com prazer, você. obrigada, viu, Cissa? Aliás, bem-vindas e bem-vindos à live aí do Sono dos Adolescentes, que faz parte aí do grupo da vasto e extenso número de atividades aí da Semana do Sono 2023, muita coisa acontecendo, muitas lives interessantes, muitas palestras, né? Espero que todos estejam aproveitando. Enquanto a Magda não entra, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer o convite, a colaboração de todos. Mas eu queria até contar uma historinha dessa live aqui. Há 3 anos atrás, eu e a Cecília, aquela confusão do início da pandemia, comentamos, todo mundo estava fazendo live, né? E aí a gente, era uma live de sono e literatura, né? Isso era um Sim. negócio nada a ver, assim. E aí a gente começou a falar de todos os problemas possíveis aí do sono. Aí a gente parou e falou, nossa, coitado dos adolescentes, essa confusão das escolas que não estão se acertando, eles não conseguem acertar vão ficar tudo com alteração de ritmo, meu Deus do céu. E a gente começou a conversar a respeito, e aí surgiram vários projetos, inclusive um livro, né, Cissa? Então, acho que a gente até Exato. pode comentar aí que com nossas preocupações aí do início da pandemia, ai mesmo. Eu trouxe o script, né, já que todos Ah, os então, nossos, as pessoas que estão aparecendo desde o início a nossa conversa, e isso aqui é mais ou menos o que eu tinha para falar, porque a gente falou sobre o livro do sono, sobre o sono, que é a live dentro do seu Instagram, que é um Instagram maravilhoso. Eu falo para todos que eu sempre divulgo, que é ótimo, né? E aí eu tinha trazido uma foto, né, daquela questão do sono, dos gêmeos, né? Que na verdade a questão numa morte silenciosa e do sono e o hipnos, né? E o natos, né? E que na verdade é o filho do Nietzsche, que é o filho da noite, né? E aí um é dourado e o outro ele fica mais cobre, né? Enfim, a gente falou sobre sono, como o sono é poético, e aí a gente falou sobre essas questões de colaboração de livros, né? E eu estava muito preocupada porque os pediatras estavam falando que eles não estavam deixando os adolescentes com livre curso e que era a melhor estratégia para quando os adolescentes estavam em casa na pandemia e sem os marcadores sociais, então para evitar conflitos, a gente estava deixando um ritmo desregulado, ou na verdade não muito controlado. E porque a escola, né, as atividades de trabalho, eles são marcadores sociais muito importantes, comportamentais. E a gente, dentro dessa perspectiva, a gente viu a necessidade, né, de discutir a adolescência de uma forma mais profunda. ah, não, com certeza, né? E foi um grande aprendizado aí nesses últimos, quase, nossa, 3 anos, né mesmo? Estamos em março, né? Que eu lembro que foi a primeira semana do sono que a gente teve que suspender, assim, de urgência, todas as atividades presenciais, eu me lembro bem. Eu só vou deixar a doutora Magda entrar com a gente, e aí a gente continua aí mas assim, vocês já podem começar a fazer perguntas. E olha, as perguntas aí já podem ir Então, rolando, comentários, fiquem à vontade aí, que a gente isso, isso, já vai respondendo aí. A live é uma live sim. de 1 hora, então aproveite para perguntar tudo o que vocês quiserem aí sobre os adolescentes. Né? Eu acho que eu Dentro vou começar com um mito. Engraçado, a Magda, acho que eu estou vendo aqui pelo entrelinha, que eu acho que ela está com dificuldade de entrar na live aqui. Então, ela não. Eu acho que ela está tentando entrar pelo meu Instagram e eu acho que é isso. E o a problema é gente que vai, a vai, live está vai. sendo pelo AWS, não é pelo Antes meu de Instagram pessoal. falar sobre os adolescentes,
eu ainda quero falar sobre essa questão dos gêmeos. Quando a gente dorme, né, e a gente entra em contato com esse nosso inconsciente, não é uma vivência de morte da vigília que a gente tem, mas é um renunciar a esse estado de muita aceleração para uma restauração dos nossos hábitos. Então, é muito importante a gente fazer a psicoeducação sobre o sono. E por isso a necessidade acadêmica de explicar, de fazermos lives, escrevermos livros, que até os próprios adolescentes também possam ter acesso à informação para entenderem como que esse processo do sono é importante e diário, cíclico, contínuo, né, Rosana? Eu acho que agora. Aí, Magda, oi, querida. Boa Olá, tarde, boa noite, tudo bom? Agora sim, agora está completo. agora estamos. Agora sim. Eu estava contando do início, a gente falou um pouquinho até do início do projeto, Magda. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço a presença da doutora Cecília. São, na vida real, nós somos duas grandes amigas, duas parceiras aí que trabalham juntos, temos projetos juntos. Vamos fazer tal coisa? Vamos escrever um projeto, vamos escrever um livro. E elas são aquelas parceiras aí para toda hora, as companheiras aí de carreira. E meu elogio aí para as duas aí estarem sempre presentes na minha vida. Meus agradecimentos. Obrigada, Rosana. Obrigada. A Magda é uma grande inspiração também, né, junto com a Rosana, e numa das últimas aulas no curso, né, que eu estava fazendo com a Magda, ela falou que eu tinha uma formação muito parecida com a dela. Vocês imaginem, né, você ter uma pessoa que você admira, ela falando que a gente tem esse approach, né? E aí eu trouxe, né, um escalonar, né, do nosso livrinho aqui, que é o sono da infância e da adolescência, que a Magda apostou, acompanhou comigo desde o início da minha formação, tanto de pediatria quanto mergulhando na neuropediatria do sono, né? E aí a Rosana sempre também colaborando, fomos para a segunda edição e tivemos na interface, tivemos o primeiro livro de distúrbios de sono, mais como book, né, Rosana, que é o seu, e que a gente foi colaborando, né, Magda, com a Rosana, segundo também, que aí já está na segunda edição, muito gostoso, e a gente também foi no sono do comportamento, que, na verdade, sempre a gente falando sobre adolescentes, sempre a gente tendo capítulos sobre adolescentes, mas tinha algo mais para ser falado, né, sobre esse assunto de sono dos adolescentes, né, Magda e Rosana? Não, com certeza, é um assunto enorme. É que assim, assim os adolescentes já têm algumas peculiaridades do sono desde sempre, por ser transição para a vida adulta, etc. Mas assim, com a pandemia teve algumas coisas diferentes. Eu até gostaria, porque a doutora Magda participou de um projeto aí, de uma pesquisa bem interessante sobre Covid. Eu acho que eu até gostaria de começar a live com alguns, se você pudesse só resumir alguns achados, porque a pesquisa englobou crianças e adolescentes, né, Magda? Eu acho que você poderia comentar aí, que são achados bem recentes, né, e bem atuais. Aí depois a gente até comenta aí dos aspectos gerais e as pessoas podem fazer perguntas também. Ok. Então, assim, resumidamente, né, março de 2020, todo mundo lembra, né, do caos que as nossas vidas viraram, né, e nós, aqui no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, nós estabelecemos, na verdade, uma força-tarefa, né, unindo vários setores da universidade, né, no sentido de poder corroborar com a pandemia, né? Então, realmente foi uma ação conjunta da universidade, não só nós da parte médica, mas pessoal da engenharia, construindo, né, aqueles face shields e, enfim, todas as áreas envolvidas, né? E, na verdade, coube a mim, então, ou eu tive junto com o meu grupo de pesquisa, a ideia da gente avaliar as questões de sono durante a pandemia, porque nada mais afeta, né, o sono em qualquer faixa de idade do que mudanças súbitas na nossa rotina. Né? E então nós começamos, na verdade, um estudo que a gente começou a coletar os dados online de abril a junho de 2020. E nessa primeira etapa,
foram em torno de 5.800 respondentes de todo o Brasil. Tá? Nós imaginávamos que, então, em 2021 estaria tudo resolvido e nós íamos fazer o controle desse estudo, né? Que era para ver, então, os efeitos pós-pandemia no sono. Qual não foi a nossa surpresa, né? Quando em março de 2021 a gente teve a segunda super onda da pandemia e nós resolvemos, então, trocamos, né, o desenho do nosso estudo, que ia ser, enfim, um estudo transversal e depois com controle pós-pandemia, para um estudo longitudinal com 2 pontos de corte durante a pandemia, né? E aí nós prorrogamos por mais um ano, né? E aí, então, fizemos em 2022 o pós-pandemia. Então, a gente tem 3 momentos nesse estudo. Né? O estudo envolveu, né, adultos e crianças, e principalmente a gente analisava a dinâmica familiar. Né? Então, tinha uma pergunta específica quando era alguém que tinha filhos e se estava respondendo por si só e também pelos seus filhos. Né? Então, o que a gente observou, né, em termos de dinâmica familiar? Que realmente ter um filho que estava com distúrbio do sono, com algum problema de sono durante a pandemia, isso afetava o sono de toda a família. Tá? E o que nos chamou mais atenção foram os percentuais em 2020, né, altíssimos de alterações na qualidade, na eficiência do sono. E, por sorte, nós tínhamos em 2017 feito um estudo aí só com crianças, onde a gente tinha avaliado características do sono das crianças brasileiras. Então, esse estudo anterior, de 2017, serviu de controle para nós, né? E a gente podia, então, ver as alterações. E a gente analisou isso por faixa de idade, né? E aí o que nós vimos? Que nas crianças de 0 a 3 anos, mais ou menos triplicou os problemas de sono nesse momento inicial. Tá? Nas crianças de 4 a 12 anos, aumentou um pouco, mas não muito. Nos adolescentes, duplicou. E adultos, a gente não tinha dados, né? Mas nós comparamos, então, com alguns estudos do Instituto do Sono, aí de São Paulo, né, que tinham dados sobre adultos, né, pré-pandemia, e mais ou menos o que aconteceu foi que duplicou. Bom, a gente tinha nesse estudo uma parte subjetiva, onde a gente perguntava por que a pessoa achava que o seu sono tinha piorado. Tá? E aí vieram as surpresas. Né? Nas crianças pequenas, o grande, né, obviamente respondido pelos pais, o principal problema era quebra nas rotinas, né, e falta de escola, né, e a família, enfim, ter se desorganizado nas questões de sono. Nos adolescentes, isso já mudava um pouco. Né? As principais, né, associações com a piora do sono era o uso excessivo de telas, né? E já mais questões do ponto de vista emocional, ansiedade, né, estresse. E nos adultos a mesma coisa, mas o que chamava mais atenção nos adultos era justamente essa questão comportamental, né? Ansiedade, estresse, medo do desconhecido. Né? Em 2021, o que nós vimos? Então, um ano depois, né? A prevalência de distúrbios do sono nos adolescentes diminuiu um pouco, tá? Nas crianças de 0 a 3 anos diminuiu bastante, não chegou a voltar àquela nossa taxa normal, mas reduziu significativamente. Nos adultos, aumentou. Tá? E na faixa de 4 a 12 anos, aumentou. Tá? E quando a gente fazia, de novo, a mesma pergunta subjetiva, por que né, achava que o sono tinha piorado, então, nos adultos entrava assim todas as questões, né, dos problemas que a gente, enfim, começou a sofrer de não poder trabalhar, né, das dificuldades e da incerteza, né, com o futuro, e nas crianças de 4 a 12, isso estava muito associado ao ensino online, porque não tinha mais que chegar cedo na escola, então cada vez dormiam mais tarde. Então, basicamente, foram esses aí os 2 pontos assim principais,
né, dessa pesquisa, e que, como haviam dados brasileiros, né, anteriores, a gente pôde realmente comparar, né, e viu que houve um aumento significativo nos problemas de sono. E complementando essa perspectiva, que a gente já tinha dados, né, antes da pandemia. Aí, na pandemia, então, a gente gerou essa observação, né, e a gente, então, com os pesquisadores e médicos de assistência, a gente já esperava essas alterações acontecerem, mas, de alguma forma, a gente teve aconteceu que algumas famílias relataram melhora do sono, porque elas estavam um pouco desreguladas pelo fator estresse, muito trabalho. O home office trouxe para algumas famílias um contraponto, né? E aquelas famílias que já controlavam um pouco os hábitos dos seus adolescentes, das suas crianças, elas não viram tanto essa alteração como se tivesse o fator mesmo protetor e de vulnerabilidade. Aquelas famílias que tiveram mais sintomas, né? E aí eu tive a oportunidade também, né, Rosana, de fazer aquele trabalho que eu publiquei na Sleep Epidemiology, porque eles estavam atrás de dados de Covid, e aí eu mandei, porque a gente fez uma intervenção em estudantes de graduação, e que, por acaso, na pandemia, o que aconteceu? Eles não puderam ir, porque eles queriam fazer em casa de repouso os dados, e coletar dados do sono nas casas de repouso. Os estudantes não conseguiram sair, estudantes de medicina não conseguiram sair. Então, eles fizeram um questionário e passaram em 300 estudantes de graduação, a maioria que respondeu foram estudantes de medicina e alguns de outras áreas, e a gente percebeu que os estudantes estão dormindo muito mal também. Então, eles passam da adolescência e chegam com maus hábitos de comer na cama, estudarem fora de horário e usarem eletrônicos à noite, levaram o eletrônico para a cama. Então, a gente monitorou isso e a gente usou a mídia ao favor deles para criar um Instagram chamado Como Dormimos, que gerou dados deles próprios interagindo com a plataforma para eles dormirem melhor, e com relatos de uma certa forma, de uma intervenção usando a tecnologia ao favor do sono, a favor de todo esse processo, né? Foi muito interessante também essa possibilidade que eu tive nesses jovens, e aí a gente volta para o período da adolescência, né? O que a gente está perdendo de intervenção, de tempo, para que esse adolescente chegue na fase adulta dormindo melhor e com mais proteção do sono. Tá ótimo. Perfeito. Eu acho que já foram os comentários. Não sei se é a minha internet que está falhando um pouquinho, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Uhum. Então tá bom. É que eu fiquei pensando agora, porque a gente acabou fazendo uma série de comentários técnicos, e tem algumas pessoas que estão assistindo a live que não são profissionais de saúde. E às vezes está assistindo porque tem um filho, sobrinho adolescente. Então eu vou fazer uns comentários até introdutórios, até para a gente voltar nessa discussão. O que acontece é que no adolescente ele tem uma série de mudanças comportamentais e físicas aí que fazem parte desse período de transição aí para a vida adulta. E uma das coisas que acontece, muitas vezes o adolescente ele tem uma queixa como se fosse uma insônia. Muitas vezes ele tem insônia mesmo, ele tem dificuldade de dormir, tem dificuldade aí por vários motivos aí, pelo momento da vida, né? Hoje em dia tem muita rede social, etc. Só que assim, faz parte do ponto de vista fisiológico, um negócio que chama atraso de fase do sono. Então, a maioria dos adolescentes, quando chega esse período aí, depois dos 12 anos, eles se tornam mais vespertinos. Então, eles têm uma tendência a ir dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? Isso acontece habitualmente. Só que, além dessas questões, assim, próprias da adolescência, a gente teve essas questões aí relacionadas aí ao isolamento social, as questões educacionais, que pioraram. E aí, assim, as telas também, os adolescentes ficaram mais expostos
as telas aí, particularmente no início da pandemia, o que também piorou isso. Então, as queixas de insônia que já eram comuns, agora o que aconteceu durante esse período aí dos últimos 3 anos, ficaram mais frequentes. Então, assim, os adolescentes, eles se queixam mais de dificuldade de dormir, eles ficaram com mais alteração de ritmo. Então, tinha aqueles adolescentes que passavam aí o dia dormindo e à noite ficavam acordados aí nas redes sociais e nos joguinhos. Então, a gente viu de tudo nesse período. Então, é só para contextualizar aí, e por isso Sim. que teve tantos estudos nesse período. Eu tenho um termo, né, que a gente fala de pandemia, então a gente está usando, que na verdade eu até ouvi em umas aulas de endocrinologia, que é esse período sindêmico, então, que de alguma forma quando a gente reúne vários sintomas juntos e interrelacionados, que a gente vive uma epidemia de obesidade mundial por causa dos alimentos que saturados, as gorduras saturadas, a gente tem ultraprocessados, é o termo, então a gente tem que controlar isso. E aí o que acontece? O sono entra nessa característica de termos, então, uma alteração do sono conjuntamente com muita ansiedade, dificuldades nessa parte de relacionamento interpessoal, os pais deixando muito livres as crianças usando telas desde o período de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Qual é o período ideal para começar a usar uma tela de celular livremente? Eu usava essa frase aqui. Quando você vai deixar o seu filho falar com um estranho, sem você monitorar? 12 anos, 13 anos, mas assim, é como se você estivesse dando ele falando com um estranho desde os 6, 7 anos. Então, esse apoio parental, esse reforço, a gente tem que fazer na pediatria desde cedo e que junta com a questão, a gente tem associação com a parte do sono, que está com uma privação de sono, que muitas vezes a gente deixa a criança dormir até tarde, e aí vem, né, a questão da pré-adolescência, que é uma preparação para a tempestade perfeita. Então, eu também uso no consultório muito essa questão. Se tem uma tempestade, o que a gente faz? A gente tem que se proteger, se preparar. E o período da intervenção para a adolescência é de 6 até 12 anos. É já começar a preparar essa criança, que ela vai ter que lidar com fatores de controle e de ritmo, para não chegar na adolescência, quando acontece esse atraso, né, essa dificuldade de iniciar o sono mais cedo, não interagir tanto com esses hábitos que não foram muito controlados previamente. Eu acho que assim, a gente vive falando de higiene do sono, orientando para todas as faixas etárias, mas eu acho que é um público que é particularmente importante, essas medidas de higiene do sono, os adolescentes. Aquela coisa de manter rotinas, de manter horário, diminuir telas, atividade física, não fazer atividade física próximo do horário de sono. Então, essas orientações básicas que a gente dá de higiene do sono, para os adolescentes, elas são fundamentais. E a gente vê o adolescente que ele acaba tendo mais dificuldade nesse período e ele vai ser aquele adulto que vai ter mais insônia e que vai ter mais, assim, mais sofrer mais aí com o sono dele. Então, é um período aí que os pais têm que ficar realmente atentos aí e darem um apoio maior. E é que foi um período bem conturbado, né? Obviamente, acaba tendo, né? Obviamente, a gente teve consequências disso. E você falou também dos multiprocessados, hoje é muito discutido isso. E assim, na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, obviamente, e tem vários estudos mostrando aí ganho de peso. Inclusive, os adolescentes ganharam mais peso. E aí, algumas doenças que eram mais típicas aí do adulto, que é a apneia do sono, também a gente começou a ver mais adolescentes com a apneia do sono. E aí você junta a insônia com a apneia do sono, obviamente você acaba tendo aí mais efeitos aí na qualidade do sono desse adolescente. E eu acho assim que, sem dúvida alguma, corroborando, né, com o que vocês já colocaram, essa questão, né, da qualidade da higiene do sono é algo que os pais se preocupam muito nos menores, mas quando chega na adolescência, o que acontece? Eles fecham a porta do quarto, né, e a gente não tem mais aquele controle de ver o que está acontecendo lá dentro, né? Então, talvez, né, nesse momento aí da pandemia, que surgiu o alerta, até por
as famílias estarem todas também, né, trancadas dentro de casa, de se dar conta dessas questões básicas, né, de higiene do sono e que foram totalmente alteradas durante a pandemia, né? Então, a luminosidade, usar a tela de noite, o horário para dormir, o horário para acordar, a questão de alimentação, né? Eu acho que todos esses fatores, né, auxiliaram a criar, né, essa também subpandemia de distúrbio do sono. Então, a Cissa fala um negócio importante desde o início, que é assim, é importante medidas psicoeducacionais para o próprio adolescente. Que não adianta os pais ficarem forçando, tal, é um período já de conflitos, né, com a família. Então, assim, o ideal é que o adolescente se conscientize. E aí você tem que ter medidas aí mais, assim, psicológicas, mais educativas mesmo. Educativa, escrever livro, né? Que eu trouxe a panfletinho do livro, tá daqui a pouco aí, né? Todos disponível online, né? E entrando nesse reforço, né? Porque escrever o livro foi uma delícia com vocês, aproveitando a oportunidade mais uma vez. E eu interpreto a adolescência não um período curto que vai passar, como a gente tinha o costume de ver, mas eu acho que é uma. Acho que até no livro a gente propõe uma nova ótica, que realmente a adolescência está começando mais cedo em termos de comportamento, não etário, de, vamos dizer, que tem a puberdade precoce, tem, mas em termos de comportamento e interação com o sono, 9 anos e terminando mais tarde, 24, quiçá 28 anos. Então, talvez seja o período mais longo. E falar sobre a adolescência, quando a gente fala com o adolescente, a gente também tem que interagir um pouco com nossa própria história, nossa própria adolescência. E lembrar que talvez sejam dificuldades. Como que um adolescente vai controlar o tempo de tela se ele nunca teve esse hábito de saber quanto tempo, de fato, ele deveria estar na tela, para ele, nessa medida psicoeducacional que você está comentando, Rosana, aumentar essas capacitações, né, dos pais, dos profissionais, assim, da área da saúde, assim, dos colegas, né, pediatras também. Eu acho que reforçar que a gente tem assim, que identificar esses fatores, mas a gente também acolher, né? Vocês sabem que Hebe é a deusa, né, que, na verdade, ela mantinha a juventude dos deuses do Olimpo. Então, de alguma forma, a ebiatria, a gente fala que, de uma certa forma, então, ela cuidava da beleza, da juventude. Então, é como se a gente também, a gente tem a ebiatria como um momento importante, mas a gente não empodera muito esse adolescente com características que ele pode realmente controlar o próprio sono, ele pode ter hábitos mais saudáveis, porque se a gente não conseguir, se a gente falhar nesse momento também, foi essa reflexão que eu tive no livro, a gente deixa esse adulto, um jovem, com muitas alterações de hábitos do sono e que vão repercutir nessa questão psiquiátrica, comportamental, de interação com o meio, no casamento também. A gente tem uma grande, vamos dizer assim, uma grande missão de melhorar o sono dos nossos adolescentes. Não, com certeza, né? Assim, você falando aí, eu lembrei uma coisa engraçada que eu falo em aula de vez em quando, que a Magda vai entender meu comentário. Porque as coisas foram mudando, particularmente essa questão de telas. Quando eu era criança, eu conto, as pessoas riem, mas é verdade, tá? Quando eu era criança, chegava um horário, não lembro se era 9 horas ou 10 horas da noite, acabava a programação da televisão. E tinha uma propaganda de cobertores que cantava uma musiquinha. Você induzia, você ouvia aquela musiquinha lá dos cobertores, você dormia e acabava tudo, e não tinha tela. Então, eu era feliz e não sabia quando eu era criança, né? Porque, obviamente, eu tô brincando aqui, aliás, infelizmente, eu tô comentando, se a gente não tivesse, eu não estaria fazendo essa live agora. Mas, por um outro lado, assim, do ponto de vista de comunicação científica, de trocas de ideias. Foi uma coisa incrível que aconteceu aí nos últimos 30 anos. Mas, do ponto de vista do sono, se a gente não se proteger aí das telas, até os adultos, viu? Eu tô falando até dos adultos aí, que a gente viu tanto problema aí na pandemia, né? E uma das coisas que eu falo, gente, desliga tudo, desconecta, porque senão você não vai conseguir dormir.
Então, eu acho que é uma das coisas aí. Eu, como na minha infância não tinha, então, eu para me desconectar, os pacientes sempre perguntam se eu durmo bem, então para eu desconectar é fácil, porque quando eu era criança não existia isso. Desculpa o depoimento pessoal, mas acho que a Magda entendeu a brincadeira aí. Com certeza, eu também sou da época dos cobertores Paraíba, que não precisava a mamãe mandar para a cama, a gente já sabia que era o horário, né? Então, realmente, a nossa geração foi, de certa forma, aí, poupada, né, desses efeitos da tela. Eu vou fazer um contraponto em defesa dos adolescentes, que de alguma forma eles acham que a gente não está entendendo muito bem, como adultos, né, a importância de toda essa conectividade, e aí vem o metaverso, o que está acontecendo aqui pode estar acontecendo em outro local também. E aí me fez pensar mesmo que a gente tem que reforçar medidas educativas, porque eu pergunto também no consultório assim, você deixa o seu filho comer todo o doce que ele tem vontade numa festa? A mãe fala logo que não. E quando a gente fala de tela, aí ela fala, você tem que trocar o pronome. A mãe fala, ele fica muito tempo na tela, ela fica muito. E aí eu falo, não, esse pronome está errado. Eu, como mãe, não estou conseguindo controlar o tempo de tela do meu filho. Então, de alguma forma, a gente tem que criar realmente esse mecanismo de suporte e também entender, porque se a criança não está vulnerável, não está tendo sintomas cognitivos, quando você pede para parar de usar a tela, ele para e deixa, né, a criança, ela deixa de lado, não leva para a mesa, você consegue controlar os hábitos, é uma criança que pode estar interagindo um pouco mais com a mídia, e a gente vai também acompanhando quais são, não deixar livre curso, eu acho que essa é a ideia, né, essa censura, não, né, na verdade a gente fala sobre o controle das conversas, mas de fato, você não pode achar que é inócuo ficar vendo todos os tipos de programas. Nós, pais, médicos, a gente tem que orientar melhor essa questão de como usar a tela, e usar a tela e os recursos ao nosso favor. Eu queria, vocês falaram um pouco da infância, adolescência, uma coisa também que a gente chama atenção no livro, que existem etapas para serem cumpridas. Então, quando a gente é criança, a gente tem que se livrar um pouco dos mimos, né, para não ficar com aquelas birras, né? E ao longo da vida trazer as birras. Aí na adolescência são os impulsos, a gente tem muita impulsividade. Então a gente acha que tem o controle da situação, o adolescente acha que sabe muito de tudo e a gente acaba tendo que controlar esse impulso. E quando adultos, a gente tem que controlar a questão da mágoa, né? Então, de alguma forma, tem adultos que carregam tantas as birras, né, esses mimos excessivos, e os impulsos da adolescência, né? E às vezes a gente tem que controlar um pouquinho mais nesse ritmo, porque a gente está falando de saúde mental também. Eu acredito muito que o sono é um fator protetor e também de sinal, como se fosse um sensor. Então, se o adolescente, que é um dos meus artigos, se o adolescente não está feliz, se ele está dormindo mal, ele pode estar com pensamentos suicidas, e aí comportamentos suicidas, e esses pensamentos mórbidos, e junta com um componente de impulsividade, que o adolescente tem, que na verdade é uma regulação natural que ele está tendo com o ambiente, e é mais comum até essa associação de uso de tela com sensação depressiva, porque na tela há mais de 5 horas por dia, na adolescente de 13 anos até 17 anos, aumenta pensamentos depressivos e acaba aumentando os pensamentos e comportamentos suicidas. Então a gente tem que fazer essa intervenção e identificar quem está mais vulnerável para essa condição. E usar o sono, você não está dormindo, não tem um tempo que a gente considera um tempo adequado, a gente tem que fazer essa intervenção, e o sono é de intervenção
fácil, considerada fácil. Não é igual, por exemplo, uma pressão arterial que a gente tem, às vezes, muita dificuldade de controlar. O sono a gente pode modular. Mas é lógico que falar sobre os insônios, que é fácil dormir, né? É difícil. A reflexão é que a gente não tem que desistir, que é por isso que a gente está aqui hoje falando do sono dos adolescentes, e protegendo, né, Rosana? Isso. Essa faixa etária. Caras, eu acho Eu que acho passou que pergunta, viu? Desculpa. Pode Oi. complementar, depois eu Não, faço eu a pergunta. estou complementando, que acho que a Cissa tocou em dois pontos super importantes. A questão conteúdo da tela. Né? A gente fala muito na tela per se, a luz azul, todas aquelas coisas, influência na secreção de melatonina, mas eu acho que o conteúdo das telas é algo também importante dentro, principalmente para o adolescente, né? Dentro desse contexto de sono. E outro aspecto muito importante que tu colocasse foi naquele teu exemplo ali do consultório. Então, quando eu pergunto, né, sobre o sono, eu acho que isso é que falta quando a gente fala no adolescente. Né? Existe ainda no nosso meio um gap muito grande quando a criança para de ir no pediatra, né, e ainda não chegou no seu clínico geral. Evidentemente que existem os pediatras, né, os pediatras da adolescência, mas na prática existe um gap. Né? E o que acontece? Também na maioria das consultas, e muitas vezes em consultas pediátricas, onde outras coisas estão sendo vistas, né, e de repente não dá tempo, né, perguntar sobre o sono. Num desses estudos aí que a gente fez, uma pergunta era: quantas vezes ou em quantas consultas no decorrer aí do acompanhamento do seu filho, o pediatra ou o profissional da saúde perguntou sobre o sono? Tá? E a resposta, o percentual, foi assustadoramente baixo. Tá? Então, eu acho que também tem essa questão. Ninguém pergunta, né? Não perguntando, a gente não sabe o que está acontecendo. Ainda existe muita gente que acha que não dormir bem é um problema pessoal, que não tem mesmo muito o que fazer. Né? E mais a questão realmente do adolescente, que como ele está, né, num momento de independência, né, não vai mais ter aquele controle dos pais sobre o seu período, a sua qualidade ou o seu tempo de sono. Ótimo, vocês complementaram muito bem aí. E só lembrando, acho que assim, já tem vários estudos, e são estudos já não são recentes, com certeza vocês já acompanharam, que mostram que insônia na adolescência é fator de risco para depressão, para ansiedade na fase adulta, inclusive o uso de substâncias. Né? Então, assim, é um fator de risco. Então, a gente considera menosprezar, ele dorme mal, é assim mesmo. Não é, a gente não pode realmente subestimar a queixa. Tá? Mas eu passo uma pergunta aqui, Beatriz, eu acho que não sei se você viu, a Beatriz, ela que está dando assessoria para a gente aqui, eu estou procurando a pergunta, que era uma pergunta longa aqui, falando no sistema que para mim não aparece. Beatriz, se você puder me mandar aqui eu vi é uma mãe que tem 2 filhos, aí eu não consegui ler o resto, aí, porque para mim fica passando rápido assim. Eu vou aproveitar então a mãe dos 2 filhos, eu não sei qual foi o ponto, mas existe o ecossono, né? E aí, o que acontece? A gente tem, às vezes, muitas gerações dentro da mesma casa. Então, e às vezes os filhos da mesma faixa etária, ou assim, um mais novo e um adolescente. Então, essa interação acaba repercutindo em relação ao que a gente espera de quantidade de sono, e aí a gente também tem que reforçar para os pediatras perguntarem sobre o sono os pais também se preocuparem sobre a quantidade, qualidade desse sono, e o sono como uma necessidade, de fato, para restaurar todos esses processos cognitivos para o aprendizado e como uma oportunidade também. Porque, por vezes, assim, o sono, tem que fazer as pazes com o sono, porque às vezes tem criança que os pais colocam 8 horas da noite, porque tem uma certa rigidez do pensamento, e acaba despertando muito
no meio da noite, vão para a cama, as crianças vão para a cama dos pais, e os pais não conseguem tirá-los da cama, porque todo mundo quer dormir à noite. E aí acaba que são 12 horas de tempo de sono que essa família acha que deveria estar tendo, de 8 às 8, só que a criança, de repente, precisaria um pouco menos, de 9 a 10. Então, fazer as pazes em relação à quantidade do sono. Às vezes, tem que reduzir um pouco o ritmo dessa criança antes de dormir, mas não colocá-la às 10 poderia resolver toda a demanda dessa família. Ótimo. E eu achei aqui, na verdade, é um comentário bem interessante da senhora Sidneia Massos. Ela colocou para a gente que ela tem 2 filhos de 9 e 11 anos. E aí a solução que eles encontraram foi o seguinte, eles estipularam um máximo de 50 minutos de tela por cada turno no final de semana e durante a semana apenas um período de 50 minutos no turno da tarde. Então, esse é um exemplo, acho que de uma família que conseguiu se organizar e conversou aí com os filhos que estão entrando na adolescência e já estão fazendo uma prevenção. Olha, a gente vai ter, assim como tudo na vida tem limite, vai ter limite de tela. Né? Eu achei bem interessante aí a solução que ela achou e eu queria que vocês comentassem também. Tem um site que está no NIH e com o apoio da Academia Americana de Medicina do Sono, que se chama We Can, porque chama dicas eles dão dicas para os pais de como controlar os tempos de tela, uso de tela e sono, e controlar então esse tempo, que seria como se fosse um diário. A gente também na medicina do sono usa muito o diário do sono para saber o horário que está iniciando o sono, horário que está acordando, despertares no meio da noite, e usar como se fosse uma agenda, um diáriozinho de tempo de tela, saber exatamente quanto tempo de tela o seu filho está usando. Parabéns, Sidney, é muito boa essa sua colocação, e é isso mesmo, nós podemos controlar o tempo e ter essa dinâmica, logicamente discutindo com o adolescente, né? Eu acho que sempre interagindo, para discutir, para convergir, né? Não para aumentar as rebeldias, né? Os adolescentes. E os próprios smartphones, eles ajudam agora, né? Eles têm, assim, tempo que você usou. De vez em quando, pelo menos, eu recebo essas mensagens. Eu falo, nossa, para mim é útil. E para um adolescente, mais ainda. Ele sabe que ele está usando tempo demais em rede social, ele está usando... Então, assim, é interessante isso, para ele manter o foco. Eu acho que esses aplicativos aí tem vários aplicativos na linha de sono e bem-estar que eles ajudam nesse sentido, a pessoa controlar o seu tempo, inclusive aí priorizar o sono. E acho importante também, justamente, a tecnologia, as mídias digitais, elas estão aí, a gente não vai conseguir mudar isso, né? Mas usar, né, com parcimônia, enfim, com inteligência, né, seguindo as recomendações. Eu acho importante, a Organização Mundial da Saúde também publicou, né, uma série de recomendações sobre a questão do tempo, né, de uso de telas de acordo com cada faixa de idade, né? Então, existem, na verdade, várias orientações e muitas vezes, como na própria proposta, né, do estudo que a Cissa conduziu, a tela pode ajudar, né? Aplicativos que nos ajudem, né, ou que nos lembrem, né, do que é importante para dormir bem. Exato. E, assim, falando ainda dessa questão do livro, né, que a gente usou os tempos, por exemplo, quando o pensamento assusta o sono. Porque, de fato, a gente tem a higiene do sono e é um pouco voltada para a fase adulta, no sentido de controles desses comportamentos. Já o adolescente não é um adulto pequeno, ele tem características próprias, ele tem um desenvolvimento próprio e muita interação com a combinação da tempestade perfeita, porque tem muitos fatores biopsicossociais que levam esse adolescente a ter uma vontade de ficar à noite acordado, né? E aí a gente tem que começar a ensiná-lo a se proteger dessas artimanhas da mente, né? A mente ou não mente, mas
conseguir entender. Aí eu uso também muito, quando eu converso com eles e eu vejo que estão usando muita tela, e eu pergunto qual livro que estão lendo. Geralmente não estão lendo nenhum livro, porque eles estão muito revoltados com a tela, né? E aí eu começo a perguntar o que que tem no livro, aí eu vejo que a semântica, eles estão praticamente sem palavras, eles não conseguem descrever os sentimentos, quase uma adenosia, né? Na verdade, adenonia, né? Que fala que, na verdade, diminuição da capacidade de prestar atenção e se envolver com os sentimentos. Aí a gente tem que estimular esses sentimentos e através de palavras, e aí começa com livros curtos, aí vão para mangás, mas sempre colocar, porque um dos motivos dos adolescentes, até crianças menores, usarem mais tela é a ociosidade. Também é uma característica. A gente tem as inseguranças, as incertezas de ambiente. Então, os pais usam a tela muitas vezes como uma oportunidade deles ficarem fazendo alguma atividade. Deixam livres, tanto a televisão quanto o celular. Mas a gente tem que rever a rotina, muitas vezes, dessa criança e adolescente, e às vezes ficarem mais em período integral, para estimular atividades físicas, que, na verdade, é um somatório, né, de fundamentos. Eu acho que a gente está, foi falado também, como que a gente, às vezes, está chegando tarde, né, e também a medicina do sono tem que ser, você, lembrando agora que na sua fala, Magda, eu me lembrei de que temos que ser mais democráticos, a gente tem que chegar mais rápido nos nossos pacientes e na sociedade, e fazer interferências, porque se a gente deixa, então, esse adolescente não dormindo bem, ele vai se tornar um adulto e como a Rosana falou também, lembrou, com mais sintomas da saúde mental e provavelmente usando medicações ou usando substâncias, e a gente, então, não está protegendo essa faixa etária, né? Cissa, deixa eu te interromper só um segundinho. A senhora Aparecida pediu para você repetir o nome do site da... Dos livros? Não, Livro do do Diário de Sono. Weekend. Depois, se Parent quiser escrever Tips. para ela aqui no comentário, só escreve para ela no comentário. Tips, que na verdade Parent Tips. Ele é em inglês, né? Eu acho que a gente tem que até tem que fazer. E aí ele cita o Weekend. E aí depois eu vou botar no meu Instagram a fotinha do diário do Bill. Que o Isso, Bill ótima ideia. o Bill é o menino, né, que eles colocam como um exemplo. Ele está com muita dificuldade na escola e ele está usando muita tela, então aí os pais têm que fazer um schedule, né, que é a agenda, e aí colocam, e aí não é todo dia que pode usar, ele tem 8 anos, então não é todo dia que pode usar celular, tem que controlar, ele não tem, na verdade, nesse caso, ele não tinha o celular dele, mas está muito difícil os pais não darem celular, porque o celular também é um controle de medicação, alimentação, como que está na escola, então a gente está usando, né, realmente o smartphone para várias funções, e os pais estão tentados a darem o celular desde 5, 6 anos, pelo menos é isso, e eu não consigo mais controlar essa parte, né, que antes eu falava, não, segura um pouquinho, mas aí eu comecei a ver que também é dinâmico, né? A sociedade está dando. Então, aí a gente pode. E aí coloca pelos horários, parecido um pouquinho com a mãe Sidneia, como ela falou, mas bem definido, e um pouquinho mais de tempo. São 2 horas, se você não tem. Se a criança está indo bem, e até pode estender até um pouquinho mais de 3 horas, distribuídas em uso de tela, celular e tablet. Tá ótimo. E eu vou aproveitar aí a questão. Tem uma pergunta do Hércules, que é o fonoaudiólogo. Oi, Hércules, tudo bem? Obrigada por nos assistir. E ele pergunta, bem pertinente, uma pergunta super pertinente, se o site da Sociedade Brasileira de Pediatria indica quanto tempo a criança pode ficar no uso de telas, vai depender de cada idade, obviamente. Então, Hércules, tem tanto no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, como da Sociedade Paulista de Pediatria, tem essas tabelas.
de sugestões aí por faixa etária, né? É assim, na verdade, a gente não impõe para a família, mas é uma sugestão aí que se tem, assim, com base em vários estudos aí. Abaixo de 4 anos, assim, o consenso é que realmente deixa a criança longe das telas. Mas, assim, há umas controvérsias. Mas eu acho que você vai encontrar tanto no site da Sociedade Brasileira de Pediatria como da Paulista de Pediatria. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tende a seguir nesses aspectos as orientações da Organização Mundial da Saúde, né? E, então, assim, abaixo de 2 anos é 0 telas, né, de qualquer forma de telas. Entre 2 e 4 anos, existe, na verdade, uma possibilidade de em torno de 1 hora no máximo, em 2 turnos, né, de meia hora, mas no máximo, né, apesar de ter essa colocação, eles recomendam que seja menos do que isso. Basicamente, das faixas etárias iniciais. Entrando nessa linha, né, que aí a gente tem aí o gap de 6 anos a 12 anos e, de alguma forma, a gente fala de 2 horas, né, de tela, e para uso de celular, mais especificamente na fase adulta, até tentar usar 2 horas ou menos, porque, na verdade, não para trabalho. Quando a gente fala de entretenimento, Instagram, TikTok, parece que, e coisas assim afins para a gente ficar, o YouTube, a gente tem que controlar um pouquinho de tempo de tela. E aí aquele estudo de 13 anos a 18 anos mostra bem uma curva que tanto meninos quanto meninas aumentam sintomas depressivos e comportamentos suicidas com o uso de tela e internet. Eles conseguiram mapear bem essa programação. A partir de 5 horas, a saúde mental começa a se deteriorar. E todos os estudos, eles passam pela questão da ostentação. Então, o que tem muito na mídia, né, nessa parte dessas interações sociais? As pessoas colocando não a realidade, é um evento virtual e acaba dispersando a essência do desenvolvimento dessa personalidade, dessa interação social, e acaba que influencia também na fase adulta. A gente tem os adictos na fase adulta também, mas na adolescência a gente tem uma vulnerabilidade. Por que existe isso? Então, a gente discute um pouco também nessa questão do sono dos adolescentes no nosso livro, a questão da impulsividade e dessa busca de novidades e de quererem da individualização, e aí mistura um pouco com essa questão da individualização juntamente com a impulsividade. E o paradoxo, né? Porque, na verdade, o adolescente, ele não é estável, ele tem que ser instável. Ele tem que discordar para concordar, porque ele faz parte de um modelo por quem ele é, e ele tem que fazer esse desenvolvimento. E aí acaba que ele interage não com a família, e sim com o device, né, com o smartphone ou com a tela, e acaba prejudicando o desenvolvimento dessa personalidade. Então, agora já no Enaid, Magda, tem um relógiozinho assim para o screen, né, screen time. A gente não tem essa resposta, como você falou. A gente está conseguindo mais novos, né, na Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a gente realmente, para todas as faixas etárias, a gente ainda não tem um consenso, né? Sim, não, pode ser que a gente mude, isso mude com o tempo, porque depende muito do que a gente já discutiu, o tipo do que a criança está vendo na tela. Existem atividades educativas na tela, óbvio, mas assim, você dá uma coisa de rede social para uma criança menor, a criança não tem um poder de abstração para entender aquilo. Então, assim, depende muito do conteúdo que a criança está vendo na tela. Então, isso aí é um ponto muito importante. Então, também a gente não pode também falar, não, as telas são péssimas. Não, tem a ver com não só a questão do tempo, da idade e também dos conteúdos. Minhas caras, eu descobri agora que temos 5 minutos. Então, eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, faça agora ou se cale até a próxima live. Tá? E assim, porque a gente vai ter que terminar no horário, porque a gente tem outras lives, né? Vocês sabem que hoje está assim, esse é o horário nobre aí das lives, então assim, termina uma, começa a outra, já é imediato, né? Então a gente não tem como dar aquela esticadinha que nós três somos
quem conhece nós três sabe que nós somos antes. Então, se deixar, a gente faz 1 hora de live, vira 2 horas, né? Então, mas hoje não vai poder. É verdade. Então, É, se alguém quiser fazer alguma falando, pergunta aí dos filhos, sobrinhos, adolescentes, essas queixas de sono aí são realmente nos preocupam e são muito comuns no dia a dia. E assim, eu até vou um tópico aí também da pandemia. Eu acho que o número de adolescentes tomando medicação indutora de sono também virou um problema também. Né? Porque a gente não via isso com frequência, e a gente pega aí adolescentes tomando e medicações assim que não são, que tem muitos efeitos colaterais. Aí eu falo, nossa, mas passou com o psiquiatra? Não, às vezes foi até o próprio pediatra que prescreveu. Então, a gente tem toda uma preocupação aí com os efeitos colaterais dessas medicações, numa idade aí que o cérebro ainda está em desenvolvimento. Se você quiser comentar, que você acaba vendo lá no Instituto de Psiquiatria, você acaba vendo bastante isso também, né? eu acho que a gente tem que usar o sono como uma janela para o desenvolvimento. Que eu acho que essa é a minha mensagem final para os adolescentes, que a gente já tem isso muito claro no início da vida, como é que está o desenvolvimento desse cérebro e todas as intervenções que a gente faz. Em espectro autista a gente vê muito isso, também no TDAH e com fator impulsivo, até o toque, quando transtorno obsessivo compulsivo, quando a gente melhora o sono, diminui sintomas. Então, a gente não tem dúvida disso. Uma janela para o desenvolvimento quando é mais novo, antes da adolescência. E na adolescência, ainda, aí fica uma imagem muito maior. Usar o sono como um fator protetor para esses adolescentes e para uma perspectiva de ter cuidado, porque tem uma vulnerabilidade natural e eu quero abraçar esses adolescentes para também entender um pouco mais do sono deles e eles e conversarem conosco a respeito porque eles gostam tanto de dormir, porque, olha, os adolescentes, eles gostam de fato de dormir, mas eles querem dormir em horários que, na verdade, seriam o período escolar, porque eles não estão conseguindo dormir à noite. Então, a gente tem que ajudá-los e entender mais essa dinâmica deles. Magda, se você puder fazer seus comentários finais, porque a gente já está, e o Instagram ele para de uma vez, né? Eu acho que o fundamental, né, mais uma vez, então, enfatizando, nas consultas, né, médicas, os médicos têm que perguntar sobre o sono. Né? E os pacientes, quando vão fazer as suas consultas, qualquer que seja a especialidade, também devem expor os seus problemas de sono. Né? Então, eu acho que assim, perguntar mais, né? E não, principalmente na faixa etária pediátrica e adolescentes, não medicalizar tanto, né? Porque a grande maioria dos problemas de sono, com boas medidas de rotinas e de higiene do sono, a gente consegue resolver. Né? E muitas vezes o que a gente vê na prática é direto a medicação, né? Sem nem ter falado nisso, que dá mais trabalho, leva mais tempo, né? Mas vai trazer um resultado mais duradouro, que são as práticas, né, de uma boa higiene do sono. Excelente. Olha, Magda e Cissa, agradeço muito aí, eu acho que foi muito interessante, assim, abrangente, e agradeço a todos aos nossos participantes aí, que engrandecem aí, nos ajudam a aprender também mais. Agradeço à Associação Brasileira do Sono. Eu vou precisar... olha, gostei, ó, o comentário da Tereza Cristina. Obrigada. Pensar antes de medicar, isso mesmo. Para Bem, todos pensar os antes de médicos medicar. aí, ó. Então, se você pensar Perfeito, o muito, crédito quem é pensa essa muito não mensagem. medica, olha só. Quem pensa muito é resultado. É pensar em antecipar e convidar o sono, né? E fazer as pazes com o sono, né? E olhar para a adolescência como um período que a gente pode fazer grandes intervenções e ajudar muito os nossos adolescentes. Todos nós fomos adolescentes, somos envolvidos com a adolescência e os pais. Obrigada por toda a audiência aí, que são os pais, padrinhos, afiliados, né? Tios, e a gente vai melhorar o sono dos nossos adolescentes, tenho certeza disso. Então, obrigada, boa noite a todos. Fiquem aí com a Boa noite. programação da Semana do Sono. Um abraço e estamos à disposição, tá bom? Nossos Instagrams aí estão na tela, a doutora Magda, da Cecília, o meu, Rosana. Um abraço. Prazer estar com vocês. Um abraço, beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.